Bem, eu gostaria de começar falando sobre como eu consegui obter o JLPT. N1 em 2019, se não me engano. Bem, começando desde o começo, sou filho de japoneses. Meus pais, eles foram para o Brasil depois da Segunda Guerra. E eles se conheceram no Brasil e se casaram. E tiveram 3 filhos, sendo eu o caçula, o mais novo. E com isso, desde então, desde que eu era pequeno, eu tinha um contato muito grande com a cultura japonesa e a língua japonesa também. Então, desde pequeno, eu assistia animes infantis, como Doraemon, Anpanman, e um pouco também de Crayon Shin-chan, e os tokusatsus mais voltados para o Super Sentai. Então, antes de Power Rangers era uma febre no mundo inteiro, eu já conhecia os Zyuranger, que seriam os Power Rangers originais. Então, como eu já tive contato muito grande desde o começo, desde que eu era criança, com a língua japonesa, eu aprendia meio que naturalmente algumas palavras. Eu não tinha muita dificuldade em entender meus pais, principalmente meu pai, que não fala nada de português. E aos 7 anos, quando eu comecei a ir para a escola, eu fui meio que obrigado pelos meus pais a frequentar também uma escola de língua japonesa. Era uma escola bem pequena, né? Na época até que relativamente médio, porte médio. Era perto do Hospital das Clínicas e eu frequentava 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Aí eu fazia meus deveres, eu usava um material escolar japonês, que eu não vou lembrar o nome agora. Passei bastante tempo estudando lá, que depois, creio que eu tinha uns 12 anos, pelo menos, essa faixa etária, foi sugerido pelos professores fazer o GLPT N4, que nessa época ainda só tinham 4 níveis. Então, meio que eu não sabia do que se tratava esse teste, meio que também fui obrigado a fazer e eu consegui passar, né? Não foi assim uma nota muito boa, eu me recorde, mas foi uma nota, digamos, razoável. Aí depois, no ano seguinte, eles também comentaram, então, já que você passou no N4, que não faz o N3, o Sankyu, no caso, né? Também, tudo bem. Aí eu fui, fiz e passei bem, digamos, naquela linha bem tênue de aprovação. No final das contas eu passei. Então, quando eu tinha mais ou menos 13, acho que era 13 anos, consegui passar no N2, N3, desculpa. Aí depois, no ano seguinte, ao N3, foi falado para fazer o N2. E nessa época, logicamente, antes de fazer o teste em si, eu sempre treinava com material antigo que era disponibilizado para as escolas. Na época, tinha bastante disso ainda. E eu fazendo os testes, as apostilas do N2, eu senti que não ia passar. Fui bem sincero, eu falei, ó, é muito difícil para mim e eu não sei se eu vou conseguir passar, provavelmente eu não vou conseguir. Então eu queria, pelo menos, não esse ano, mas no ano que vem, fazer o N2, para ter mais tempo de preparação. Eu falei isso pra minha mãe, no caso, né? Só que ela falou, não, vai, tenta, vai ser experiência, fazendo teste, você tem que pagar. Então, mesmo que sirva como experiência, é um preço meio caro para você fazer. E ainda mais que eu tinha consciência de que não ia passar. E eu, sinceramente, eu gostaria que minha mãe entendesse o meu ponto de vista na época, né? Também, eu tentei, não passei, logicamente, que era muito difícil. E ficou por isso. Ainda mais que, acho que foi no N2 que eu fiquei doente no dia da prova. E passei no pronto-socorro antes, tomei uma injeção e fui fazer a prova todo zoado, todo debilitado e não consegui nem passar, nem pensar direito e tive que fazer a prova do mesmo jeito. Porque, né? A minha mãe falou, a gente já pagou a prova, tem que fazer. Então, eu fiz, não passei,
E que depois disso, meio que, meio que não se fala mais no assunto de eu fazer o N2 ou o N1, qualquer coisa assim. Ainda mais que na época, acho que minha mãe também. Depois disso, minha mãe fez o N1. Por que ela fez? Porque ela veio muito cedo do Japão e ela não tinha completado o ensino primário, ou tinha completado só o ensino primário, né? Depois disso, depois que ela chegou no Brasil, ela nunca mais frequentou uma escola, então não teve nenhum ambiente onde ela poderia estudar o japonês, nem português. Então, mas ela falava muito bem japonês, ela lia os jornais que a gente assinava diariamente. Ela meio que não tinha, ela meio que não tinha uma confiança no japonês dela, por não ter frequentado a escola até o ensino médio, até o final do ensino médio, né? Então meio que era um dilema para ela que talvez eu acho que ela nunca conversei tanto sobre isso, mas provavelmente ela se sentia meio que desvalorizada por não ter completado os estudos, etc e tal. A família da minha mãe era bem rigorosa, ainda mais que meu avô, eu não conheci meu avô, né? Ele morreu antes de eu nascer. E tinha assim a avó, por parte da minha mãe. Só que a gente nunca foi muito, digamos, ligados assim, não tinha muito afeto por parte dela. Ainda mais que minha mãe, ela sentia meio que um amargor por causa que a minha mãe, a irmã e o filho mais velho, os três, eles sofriam meio que abusos físicos por parte do meu avô materno. E a minha avó nunca fazia nada, nunca falava nada. Ela era bem, digamos, submissa. Nessa época do Japão também, pós-guerra, tem muitos problemas em relação à sexualidade, aos direitos das mulheres, mas isso é um tema para outro, talvez, um outro vídeo. Voltando. No caso, a minha mãe também, ela conseguiu passar o N1, e ok. E depois disso, eu meio que quis abandonar o japonês e estudar inglês. Aí depois disso, eu me voltei mais ao inglês, consegui ter um entendimento bom, ainda estando no Brasil, apesar de não conseguir praticar diariamente, ainda mais na época, né? Anos 2000, você não encontrava muitos estrangeiros, né, em São Paulo ainda. Ainda você não encontra tanto, né? Mas naquela época era bem menor. E fiquei mais no inglês. Eu meio que tinha abandonado o japonês. Somente que depois de um tempo eu resolvi vir para o Japão para tirar a minha cidadania. Como meus pais são japoneses, e na época eu ainda era menor de idade, a maioridade no Japão era de 20 anos, na época que eu vim. Havia um método de você conseguir tirar a cidadania sendo menor de idade e filho de japonês, que era você vir para o Japão, morar 6 meses e dar entrada na cidadania. Então eu resolvi fazer isso, vim para o Japão, fiquei 6 meses, depois disso eu dei entrada na cidadania japonesa e desde então sou japonês. Então tenho 2 passaportes no caso. Voltando um pouco, então como eu resolvi vir para o Japão, antes de vir passei uns 6 meses estudando japonês para tentar, digamos, relembrar o que eu tinha estudado, né? E nessa época eu fiz a Aliança Cultural Brasil-Japão, de Pinheiros, não sei se ainda existe. E eu ficava lá no. Qual que era a classe? Acho que era intermediário 1, alguma coisa assim. Aí tudo bem, a gente estudava, aí fiquei 6 meses e foi ok, né? Eu acho que eu dei uma melhorada, principalmente nos kanjis. Então, não foi à toa. Depois disso, eu vim para o Japão. É engraçado que, como todo mundo fala, que você estuda na escola, em cursos de língua, e o que você usa no cotidiano, na vida real, nas ruas, é tudo totalmente diferente. E meio que eu aprendi isso na marra. Não adianta você ser o melhor aluno da classe se você não consegue utilizar no dia a dia, na prática, né? E com isso, bem, como eu tinha uma base relativamente boa, eu consegui me virar depois de um tempo me adaptando à cultura, apesar de ter contato com a cultura japonesa desde muito novo,
logicamente, você conhecer e você vivenciar isso todos os dias é totalmente diferente. Então, você vivenciando, você estando em contato com aquilo que você via pela televisão, conhecia de conversas com outras pessoas, é uma coisa bem, digamos, bem impactante, né? No começo, comecei a morar perto onde meu primo morava. Ele morava um pouco afastado de Tóquio, província vizinha, na província de Kanagawa. E minha mãe, no caso, ela veio junto comigo, que ela voltou pro Japão depois de 45 anos, depois de ter saído. E a gente ficou nessa cidade por mais ou menos um ano. Então, depois de ter conseguido a cidadania, eu já era japonês, não precisava ficar tendo que tirar visto a cada tantos anos, com tantos meses. E isso era uma coisa, assim, muito boa. Porque depois que eu fiquei sabendo que para você tirar o visto, você vivendo em Tóquio, né? Você tem que ir até a imigração que fica lá no distrito de Shinagawa. Aí você vai lá cedo, você fica lá umas 2, 3, 4, 5 horas, dependendo. E só de ficar ouvindo assim, os comentários de outras pessoas, eu meio que dou graças a Deus a ter conseguido a cidadania japonesa. Mas bem, voltando. Então, depois de um ano, eu resolvi meio que vir a Tóquio. E nesse caso, a minha mãe também veio junto, né? Somente que a gente veio, e lógico, com você viver no interior, num apartamento que a empreiteira te disponibiliza, e você ter que conseguir um lugar, alugar um lugar no seu nome, são coisas totalmente diferentes. Todo o procedimento e eu, nem minha mãe também, mesmo sendo japonesa, logicamente, é tudo diferente, as leis, as regras. E a gente não sabia nada, então a gente meio que foi na conversa. Então, aí com isso, a gente conseguiu alugar um apartamento. Com isso, eu comecei a trabalhar com atendimento, tínhamos em restaurante e também em festas de casamento. E um pouco de hotelaria também. E graças a isso, eu meio que eu diria que meu nível de japonês ele melhorou, assim, consideravelmente. Eu acho que em Tóquio você não encontra só japoneses de todo o Japão, você também encontra estrangeiros. Então, aqui eu tinha mais contato com o pessoal de outros países, eu conseguia também utilizar um pouco do inglês que eu aprendi no Brasil e aperfeiçoar o japonês também. Graças a isso, eu consegui meio que melhorar o japonês, logicamente, mais na conversação. Então, eu mesmo tenho um pouco de sotaque, o meu japonês, né? Eu meio que conseguia me passar por um japonês meio que vindo do interior. Então, eu era um caipira, né? De certa forma, né? Não um estrangeiro. Mas é lógico que depois eu falava que eu vim do Brasil, aí o pessoal, é mesmo, né? Então, nessa parte, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né? Só pra informar as pessoas que sentem-se meio que surpresas, assim. Mas talvez eu comente isso no outro vídeo, que é meio que um assunto pertinente. E eu meio que acho que tem uma visão meio, não digo errada, mas tem meio que uma visão meio que equivocada de algumas pessoas, né, por causa mesmo de não conseguir entender a cultura e não falar principalmente a língua. Mas isso eu vou talvez retomar em outro vídeo. Então, com isso, como eu consegui aperfeiçoar meu japonês, eu consegui comecei a trabalhar com tradução, e com tradução, trabalhando com tradução, eu consegui tradução e interpretação, né, de línguas estrangeiras para japonês e vice-versa. Eu consegui aumentar mais ainda o meu nível de japonês. E depois de um tempo, meio que uns depois de ter vindo para Tóquio, uns 10, 12 anos, eu meio que passei numa livraria junto com minha namorada. Aí, na seção que era voltada para estrangeiros, onde tinha livros, digamos, basicamente mais de inglês, revistas, livros, e tinha livros também de outras línguas.
mas mais basicamente de inglês, tinha uma seção que era voltada para aqueles estrangeiros que queriam estudar o japonês, cartilhas, outros materiais da língua materna. E aí tinha uma apostila com, digamos, as questões do N1. Eu, meio que curioso, eu peguei essa apostila e dei uma folheada. Foi nisso que eu vi que eu conseguia compreender e responder a muitas perguntas que estavam lá. E isso meio que serviu de gatilho para eu tentar fazer o N1. Então isso foi em 2019, se não me engano. Então com isso eu recomecei, digamos, a estudar. Eu meio que recomecei a estudar o japonês, somente que de uma forma um pouco diferente. Como eu já tinha uma noção bem grande do japonês, e no caso do listening, o chokai, a interpretação auditiva, eu me foquei mais no problema dos kanjis. Então, o que eu fazia? No meu caso, é bem específico, eu não vou, digamos, falar para todas as pessoas que eu conheço e façam só esse método. É um método, digamos que é mais informal, mas de certa forma pode ajudar alguém, de certa forma pode acrescentar no método que você faz atualmente, né? Então, eu recomendo tentar uma vez. Se você não se sentir confortável, só não dá mais prosseguimento, né? Então, no caso, o que eu fiz foi pegar um tema específico onde eu tinha um interesse e eu sabia que teria de palavras, kanjis que eu teria alguma dificuldade em entender. Pegava artigos de um certo tema e ficava lendo eles em japonês. E o tema que eu peguei é basicamente de casos policiais não resolvidos, né? Achava muito intrigante, né? Na época, eu ainda acho, né? Na verdade. Eu gostava muito, eu gosto muito desse tema. Então eu ficava lendo esses artigos durante o trabalho mesmo, quando a gente tinha acesso à internet. E como eu trabalhava com tradução, com interpretação via vídeo, via chamada de vídeo, quando não tinha chamada, a gente não trabalhava. É basicamente isso. Então, durante esse tempo, quando não tinha tradução de texto, a gente ficava meio que livre. Eu fazia outras tarefas, quando não tinha outras tarefas para fazer, a gente ficava meio que sem fazer nada. Então, durante esse período, eu aproveitava a acessar a Wikipédia japonesa, aí eu ficava vendo temas que me eram pertinentes. Eu fiquei fazendo isso por um tempo, é lógico que não só isso, eu achei alguns sites onde tinha acesso a algumas questões passadas que saíram nas provas da JLPT. N1. Se quiserem, talvez eu deixe na descrição. Com isso eu fiz, e com isso eu meio que dei prosseguimento até o dia da prova. O dia da prova era um lugar perto da estação de Tóquio, e eu fui lá, tinha muita gente, provavelmente mais vietnamitas, chineses. Não me lembro de ter encontrado nenhum brasileiro, mas tudo bem, né? Então eu fiz a prova bem tranquila, não tive nenhum, digamos, apavoro, não fiquei ansioso durante a prova, durante os intervalos eu ficava jogando COD Mobile, que tinha lançado na época. Tava super ok pra mim. No final, infelizmente a gente não pode sair antes, né? Tem que esperar todo mundo acabar pra sair. Que é um problema, eu fiquei esperando uns 15 minutos pra todo mundo acabar. Mas, eu tava confiante. Voltei pra casa depois de um tempo. Aí eu recebi o comunicado que tinha sido aprovado. A nota não era das melhores, mas aprovação é aprovação. Então, graças a isso, eu consegui tirar o N1. Depois de, digamos, 30 anos estudando. É lógico que tem um vácuo gigante durante esse período. Mas depois de 30 anos estudando japonês, eu consegui tirar o N1. Eu acho que quando eu peguei as duas épocas, né? A época onde o Noryokushiken JLPT. tinha só 4 níveis, e para pegar depois, né, começou a ter 5 níveis, meio que eu achei melhor, né? Ainda mais que na época que tinha só 4 níveis,
a diferença entre o N3 para o N2 era abismal, era muito grande. Agora, graças a isso, não tem tanta diferença comparando com antigamente. E lógico também que ela passou por uma reformulação. Da primeira vez que eu fiz o N1, eu não conseguia entender a parte dos kanjis. Era muito, muito difícil, assim. Principalmente onde você tem que ler os kanjis, né? Isso era um problema porque tinha muitas questões relacionadas a isso. E muitas pessoas que eram aprovadas no N1 geralmente eram chinesas, e essas chinesas não conseguiam falar bem o japonês, mesmo tendo o N1, porque elas conseguiam entender os kanjis que caíam nas provas. Depois dessa teve uma reformulação. Depois disso, que eu fiz o N1, consegui passar, eu vi que tinha muito menos essa parte, tinha muito mais interpretação de texto e utilização de vocabulários, né? E diferença na gramática dentro dessas questões principais. Então, graças a isso, eu consegui passar, digamos assim, né? Graças a essa reformulação. Se não tivesse, talvez eu ainda conseguisse passar, né? A segunda vez que tentei. Mas acho que pra mim faz muito mais sentido ter essa reformulação agora, com mais interpretação de texto, para você entender mesmo o que está escrito em japonês. Acho que ficou melhor, mas ainda deve muito na parte de conversação, porque não tem, é nula, é zero. Você tem uma conversação que você consegue se comunicar, você consegue se expressar, passar tudo aquilo que você consegue estar pensando, e você entender a outra opinião, essa é muito grande. Isso que deveria ser incluso, JLPT. assim, com certeza. Mas, infelizmente, eu não faço parte da organização que cuida do. JLPT. Então, eu não posso dizer muito, digamos, eu posso dar uma opinião, mas não posso mudar muita coisa, né? Então, é isso. Então, como eu fiquei meio que contando a minha biografia também, foi um vídeo longo, mas eu espero que vocês entendam, assim, tudo que eu passei até chegar aqui e conseguir passar o N1. Mas é isso. Então, qualquer coisa, coloque embaixo nos comentários. É isso. Até um outro dia.